Durante a quaresma, muitos fiéis costumam praticar o jejum e a abstinência de carne. Mas, para algumas pessoas, surge a dúvida: o que comer nesses dias? Como manter uma alimentação equilibrada sem carne? O que evitar para não prejudicar a saúde? Nós vamos falar sobre esse assunto agora com a nutricionista do SESC Goiás, a Beatriz Teixeira. Está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos assistem também. Então, doutora, o que significa, do ponto de vista nutricional, a prática do jejum e da abstinência de carne? Quais cuidados a gente precisa tomar? Bom, na nutrição, sempre que nós falamos em excluir algum grupo alimentar, precisamos ter muitos cuidados, porque isso pode impactar na nossa saúde, especialmente falando aí da quaresma, que é um período prolongado, né? Se nós formos pegar ali realmente o período de 40 dias é muito tempo. Então, é sempre importante pensarmos em substituição. Então, se vamos tirar as carnes, todos os tipos de carne, você vai tirar só a carne vermelha, você vai consumir o peixe, os ovos. A primeira coisa é ter esse planejamento, né? Não excluir todas as proteínas, mas tirar a carne e substituir por outros tipos de proteína, que é o nutriente principal quando nós falamos, né, da carne nesse momento. Então, se nós vamos substituir, outras fontes de proteína são os ovos, como eu citei, algumas pessoas ainda consomem os peixes, então trocar por outro tipo de carne, né, que seriam os peixes, incluir os ovos na alimentação, ou então leite e os derivados do leite, como queijos, requeijão, coalhada, leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, outros alimentos que contenham essas proteínas para equilibrar a alimentação e você conseguir passar por esse período com ali a sua elevação espiritual, mas também mantendo a sua saúde. E tem grupos de pessoas que precisam evitar fazer jejum, fazer abstinência de carne? Falando, né, de um jejum religioso, dá para ser adaptado, né? Não é necessário retirar todos os alimentos se você está em um momento especial da sua vida. O que é esse momento especial? Crianças, gestantes, idosos, pessoas que passaram por algum tipo de trauma, cirurgia ou que estão se preparando para uma cirurgia, porque são momentos da nossa vida em que é necessário o consumo maior de proteínas. Então, se você desejar fazer um jejum de carne, precisa ter esse ajuste consumindo proteína de outras formas, ou de repente pensar em se abster de outro tipo de alimento que também faça sentido, né, nesse contexto religioso, né, nesse momento. Tem pessoas que se abstêm de outros alimentos, de doces, de refrigerantes. Então, se você tem alguma condição de saúde especial, de repente não tirar todos os tipos de carne, né? Aí vai caber uma orientação espiritual, né? De acordo aí com alguém que possa te orientar, mas do ponto de vista nutricional, então, crianças, gestantes, idosos, pessoas com alguns problemas de saúde, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem algum outro problema de saúde que consuma muito da massa muscular, não é interessante fazer esse jejum tão prolongado. Então, seria interessante escolher apenas um tipo de carne ou escolher algum outro alimento para não ter prejuízos à saúde. Muito bem, inclusive o padre falou agora há pouco que essas pessoas estão dispensadas de fazer o jejum. Então, Deus não quer que você coloque a sua vida em risco para fazer jejum. O objetivo não é esse, tá bom? E existem alimentos vegetais que são boas fontes de proteínas, que podem ajudar também nessa substituição em algumas refeições? Existem sim. Importante salientar que existem outras fontes de proteína, mas não são tão disponíveis para o nosso corpo. O que isso significa? O nosso corpo tem muito mais facilidade para digerir, para aproveitar proteínas que são de origem animal. Então, outros alimentos vegetais têm sim proteínas, mas a gente precisa de uma quantidade maior e de uma variedade maior. Então, se nós formos colocar assim em números, né, o que seria mais relevante, as leguminosas, que é ali a família do feijão. Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha são fontes de proteína. A soja e coisas que são feitas de soja, como por exemplo o tofu, a proteína texturizada de soja. E também tem outras formas de suplementação. Então, se a pessoa consome whey protein, né, aqueles suplementos em pó, albumina, outros tipos de suplementos que a gente tem de proteína, seria uma forma de fazer essa substituição
para não deixar cair a quantidade de proteínas e justamente não prejudicar a saúde. Certo. Quem tem diabetes, anemia, tem que tomar mais cuidado na hora de fazer alguma mudança na alimentação. Nesses casos, é mais importante ainda ter a orientação de um profissional? Com certeza, porque quando nós tiramos a carne, não se tira somente a proteína, nós também tiramos uma fonte importante de gorduras, de vitaminas, principalmente a vitamina B12, que é difícil de obter de outras fontes. Então, dependendo do caso, pegando esses casos específicos que você citou, né, os diabéticos e as pessoas que têm anemia, precisa sim conversar com o médico que te acompanha para fazer isso de uma forma planejada para que você não tenha problemas. Especialmente ali o diabético, né, que precisa controlar muito bem a alimentação. Então, qualquer elemento aí que você tira da alimentação de um diabético, se é uma pessoa que usa insulina, pode precisar alterar a dose, alterar um pouquinho a alimentação, compensar com outro tipo de nutriente para ela não ter prejuízo. Apesar de não estar mexendo em carboidratos, estamos mexendo na quantidade calórica total que a pessoa ingere ao longo do dia, dependendo daquilo que ela for se abster nesse período. E falando dos anêmicos, né, novamente, a questão da proteína, do ferro, da vitamina B12, tudo isso precisa ser planejado se você tem alguma questão de saúde. Então, procure um nutricionista ou então um médico que te acompanha para fazer essas adaptações para você poder fazer, né, cumprir ali o jejum que você se propôs, mantendo aí a sua saúde em segurança. Muito bem. A senhora mencionou aí a questão do carboidrato. Ao evitar carne, algumas pessoas acabam consumindo mais carboidrato. Isso pode causar um desequilíbrio, causar um prejuízo também, né? Pode, porque aí você está substituindo um grupo alimentar por outro. Então, quando você for fazer essa substituição, vamos explicar rapidinho o que são os grupos alimentares, porque nem todo mundo sabe assim, né, tão direitinho. Isso, as proteínas são aqueles alimentos que a gente diz que são os tijolinhos da nossa construção, né? São os nutrientes que fazem a nossa constituição corporal. Então, todos esses alimentos proteicos que a gente fala, as carnes, os ovos, né? São essas fontes de proteína. E junto com essas proteínas também tem outras coisas importantes nesses alimentos. Algumas vitaminas que a gente só encontra nesses alimentos de origem animal, em maior quantidade, são mais biodisponíveis e a gente precisa sempre de proteínas. Então, restringir carboidrato, não, dependendo do caso, né? Se for uma restrição pequena, não tem tanto problema, mas restringir proteína nunca é algo que a gente pode fazer de forma desplanejada, né? Tem que ser muito bem organizado para não causar problemas. Os carboidratos são aqueles alimentos que a gente diz que são os energéticos. São o arroz, o pão, o macarrão. Vamos generalizar aqui de uma forma mais fácil para as pessoas entenderem. Aquelas verduras que são brancas, batata, mandioca, o milho e derivados do milho, farinha, cuscuz, todos esses alimentos ali, eles são mais do grupo dos alimentos energéticos e o açúcar entra aí dentro. E tem o grupo das gorduras, que são o óleo, o azeite, a banha de porco, as castanhas a gente coloca um pouquinho nesse grupo também, porque elas têm bastante óleo. Então, quando você vai tirar um alimento de um grupo, você precisa substituir dentro desse mesmo grupo. Então, vou tirar a carne e vou trocar comendo mais arroz. Vou tirar o queijo e vou substituir comendo mais pão. Aí você vai causar um desequilíbrio. Você pode até ganhar peso fazendo assim, né? Você está trocando coisas muito diferentes. Então, se eu vou tirar uma proteína, eu preciso pôr outra proteína. Eu vou tirar a carne, eu vou substituir por leite, ovos, derivados, ou peixe. Vou tirar um carboidrato, eu substituo por outro tipo de carboidrato. Vou tirar um tipo de gordura, eu substituo por outro tipo de gordura. Sempre dentro do mesmo grupo, para você não ficar em desequilíbrio e acabar, né, deixando aí um grupo alimentar inteiro durante um período muito longo. Se você aumenta muito o carboidrato, que é o alimento energético, energia em excesso acumula, vira gordura. Então, você pode acabar engordando, você pode acabar bagunçando a sua glicemia. E aí, depois desses 40 dias, quando acabar o seu jejum, né, o seu período de penitência, talvez você tenha aí um problema nutricional para resolver, ou porque ganhou peso, ou porque se você tem algum problema de diabetes, por exemplo, você vai desregular sua glicemia e por aí vai, né? Então, troca sempre dentro do mesmo grupo por alimentos que tenham nutrientes semelhantes. Por isso que é importante conhecer pelo menos o básico desses macronutrientes aí, né, doutora? Tem gente que
tem o hábito de fazer o jejum intermitente. Isso está em voga já tem muito tempo e várias pessoas já têm essa prática. Isso pode ser perigoso. Agora, nesse período da quaresma, quem deseja começar com esse tipo de dieta está correndo algum risco? O que a senhora tem a dizer a respeito desse tema, jejum intermitente? Se você vai começar a fazer jejum intermitente durante a quaresma, eu te aconselharia a esperar passar esse período, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez? Então, se você não é adepto da prática do jejum, então faz primeiro o seu período da quaresma, né? Se abstém ali daquilo que você propôs, né? Tirar durante esses dias, e aí depois desse período, consulte um médico ou nutricionista para ver se você pode fazer. Primeira coisa, tem gente que não pode fazer jejum intermitente. Bons exemplos, grávidas e diabéticos, não pode fazer jejum intermitente, precisa se alimentar em horários regulares. Agora, se você já faz o jejum intermitente, você precisa ter o cuidado de pensar assim, se você passa uma boa parte do seu dia sem alimentar, então, aquele período que você tem de alimentação precisa suprir as suas necessidades. Então, é novamente a questão do equilíbrio, né? Tem pessoas que fazem jejuns de 12, de 16 horas, tem pessoas que ficam até 24 horas sem se alimentar. Então, se você está tirando mais uma coisa da sua alimentação, é sempre essa mesma lógica de substituir por algum nutriente semelhante. E nesse caso ainda com mais atenção. Se você tem uma janela de alimentação menor, aí você só faz 3 refeições por dia, aí você vai lá e tira carne, tira ovo, tira carboidrato, tira ali uma quantidade muito grande de nutrientes dessa pequena janela que você tem, então você está reduzindo mais ainda aquilo que você consome, certo? Então vamos pensar aí em fazer essas trocas inteligentes. Se eu vou me alimentar menos vezes, então eu vou ter que aumentar um pouquinho o volume, eu vou ter que ajustar os nutrientes para eu não ficar com falta. Porque uma pessoa que se alimenta menos, né, ela vai ter mais chance ainda de ter problemas em um período tão prolongado, né, que seria o período da quaresma. Então, se você não faz o jejum intermitente ainda, não está acostumado, nunca fez, espera passar esses dias, vamos fazer uma coisa de cada vez, aí sim, procura uma orientação profissional para fazer isso da forma correta, tá bom? Isso aí, pensar na saúde é fundamental. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Sei que você está com a agenda corrida aí, mesmo assim tirou uns minutinhos aqui para passar essas informações importantíssimas para quem vai começar agora a quaresma, para que todo mundo tenha saúde, né? Um abraço para você, até a próxima. Um abraço, muito obrigada e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.